A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um bate-papo aqui do nosso Voz Ativa, sempre no YouTube e sempre com temas interessantes para Minas Gerais e para o Brasil. Hoje nós vamos discutir uma questão fundamental para a vida de todos nós, educação. E eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, minha amiga de muitos anos, minha companheira de partido e de trabalho, foi secretária municipal de educação, foi secretária estadual de educação, foi também secretária nacional de políticas de inclusão no MEC, no governo Lula, no governo Dilma, né? A professora educadora Macaé Evaristo, querida amiga que está aqui conosco, vai nos ajudar a entender melhor o que está se passando com a educação em Minas Gerais e no Brasil. E eu queria começar, Macaé, lembrando uma coisa que para nós é muito importante, você participou também desde o início, que é a educação infantil, né? Ano que vem nós vamos fazer 20 anos da primeira UMEI. A lei que criou as UMEI, você lembra disso, é de 2003. Mas já em 2002, portanto, 20 anos atrás, nós começamos essa discussão na Prefeitura de Belo Horizonte. Naquela época, a prefeitura, o município não oferecia vagas públicas, né? Não havia praticamente escolas públicas de educação infantil. Havia as creches, que faziam um papel muito importante, muito relevante. O Estado tinha algumas unidades, muito poucas, né, de educação infantil, e nós fizemos um esforço muito grande, e é dele que eu queria começar a falar e discutir com você. Criamos um modelo que, afinal, se tornou referência no Brasil inteiro. Eu tive o privilégio de ser o prefeito que começou esse modelo e que depois, quando eu saí em 2008, eu pude ver daquelas crianças das primeiras UMEIs chegarem ao ensino fundamental e a diferença que fazia para as professoras. Elas falavam comigo emocionadas, assim, prefeito, o senhor tem que ver como é diferente uma criança que teve acesso a uma escola infantil, né, da qualidade que eram as nossas, e das outras que não tiveram. Então faz muita diferença e isso me dava muita alegria. Mas eu queria que você falasse um pouco a sua vivência de educadora, a sua vivência de gestora educacional nessa área de educação infantil, que nós sabemos que é muito importante para as crianças, para os pais, enfim, para o Brasil, né? Bom, primeiro, né, é uma alegria poder estar aqui fazendo essa conversa. Obrigado, porque eu acho que a gente precisa muito, né, conversar sobre educação, aprofundar nesse tema, porque a educação tem sido vilipendiada na atualidade. Com certeza. E a gente sabe que não tem projeto de país, pelo menos um projeto emancipatório, se a gente não tiver garantido o direito à educação. Eu sou professora, né, da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar aqui em 1984 e, naquele momento, as crianças entravam na escola aos 7 anos de idade. Né? Não tinha vaga para todo mundo. Mas, quando a gente pensa em educação infantil, né, os primeiros jardins de infância em Belo Horizonte são da década de 50. Só para você imaginar a distância. Né? E atendiam crianças de 4 e 5 anos. Na sua gestão na prefeitura, nós tínhamos 13, né, que já eram unidades escolas, que atendiam crianças de 4 e 5 anos. Só. Desde a década de 50 até 2003, não avançou nada. Não tinha avançado absolutamente nada no acolhimento, no atendimento, no direito à educação da infância. Então, as UMEIs, elas foram muito importantes para o nosso município, para a efetividade do direito à educação da infância no nosso município, mas também foi uma referência para o país. Né? Sim. Primeiro porque foi um projeto que incorporou, além da dimensão pedagógica, que era fundamental, né, um olhar também, com esse olhar pedagógico, para a estrutura da escola. É verdade. Ela foi toda pensada para as crianças pequenas. O que um equipamento público para atender criança precisava ter. O projeto arquitetônico ganhou o prêmio, né? Você lembra disso? Ganhou o prêmio no Brasil e depois ganhou da Unesco também, como referência de arquitetura adequada para crianças. Aí, naquele caso, já era de 0 a 5 anos. Exatamente, né? o MEI de 0 a 5 anos. E, na verdade, inspirou também depois o FNDE em toda a política, né,
para desenvolver aí o Pró-Infância, toda a agenda de educação infantil para o Brasil. Quando eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, Pimentel, as crianças chegavam com 7 anos, né? E boa parte vinham de famílias que não tinham nenhuma escolarização, porque a gente precisa lembrar que o direito à educação no Brasil ele vai ser garantido de forma muito tardia. Muito tardia. Já, né, na verdade, a primeira geração de jovens vai chegar no ensino médio já na vigência, né, do ano 2000, né? 2015, quando a gente estava assumindo a gestão do Estado, a gente pode dizer que a gente estava avançando a primeira geração de jovens chegando maciçamente, né, no ensino médio nas escolas públicas. Não, a LDB é de 2000. É de 96, 1996. Começa a ser, mas entra em vigor a partir de 4 anos. Então, isso, praticamente 2000, exatamente. Né? E, na verdade, a obrigatoriedade para o atendimento, né, de crianças de 0 a 3 e de 15 a 17, ela vai se dar, de 4 e 5 e 15 a 17, vai se dar a partir de 2016. Pensa bem. Porque, assim, né, lá na Constituição ficou garantida essa ideia de educação básica, então, da educação infantil até o ensino médio, mas depois a gente foi tendo legislações complementares. Né? É tudo muito tardio, né, Macaé? A gente, no fundo, vai acumulando um passivo aí para trás, gigantesco na área de educação, que tem que ser enfrentado, ele tem que ser debelado. Não é uma coisa de discurso, é tornar prioritário, como nós fizemos na Prefeitura e como fizemos no Estado, quando você foi secretário estadual de Educação. Que nós ampliamos, né, o acesso, fizemos uma campanha maravilhosa. Escola integral. Fizemos escola integral para garantir a juventude de volta para a escola. Exatamente. A questão é que a gente precisa, eu acho, Pimentel, construir uma série de condicionalidades. Acho que é bom a gente lembrar. Não é? Porque quando você faz uma gestão no município, uma gestão no Estado, a gente também tem um compromisso de construir no país, né, uma concepção, uma forma de pensar a infância, uma forma de pensar a educação. Sim. E acho que Belo Horizonte sempre foi muito vigorosa, né? Nisso aí, né? Nessa questão. Tanto nessa concepção da infância, né, trabalhando com a ideia de que a infância é tempo do cuidado, mas é tempo do aprender, do educar, né? Eu acho que a política da UMEI, ela teve uma característica que ela inverte uma tradição, não uma tradição que a gente deve perseguir na educação, porque anteriormente nós tínhamos, vamos imaginar os grupos escolares, né? Sim. Quando a gente pensa os grupos... Eu estudei num grupo escolar, você também, né? Nós somos da geração dos grupos escolares. Mas os grupos escolares, normalmente, eles eram construídos, né, nos bairros onde as pessoas tinham maior poder aquisitivo. Mais posses, é verdade. Né? Então, a gente vê os grupos escolares, e principalmente esses que são mais, né, tem aquele prédio mais suntuoso. Nós até reformamos o mais antigo de Belo Horizonte, que era o Rio Branco, né? Isso. Foi na sua gestão. Exato. Você fez uma reforma maravilhosa naquele prédio. Então, assim, esses prédios, mas eles indicam também uma concepção de uma época. Isso. No caso da UMEI, né, foi feita uma priorização. E isso nas regiões carentes, né? Exatamente. Nós começamos exatamente nas regiões carentes. Eu acho que a primeira UMEI foi no aglomerado da Serra, que nós inauguramos. Eu sempre tenho uma dúvida em relação a isso. Eu sempre tenho dúvida se é exatamente ali do aglomerado. E eu sou suspeita, porque como eu fui diretora na escola Edson Pisani, que fica bem ali no aglomerado. Né? Você foi diretora da Edson Pisani. Fui diretora. E lá a gente lutava, muito antes de ter o MEI, para garantir acesso para as crianças de 6 anos. Imagina. E aí foi feito um projeto na prefeitura que era Adote um Pré. Eu lembro disso. Exatamente, Adote um Pré, porque não tinha... Na verdade... Mesmo para criança de 4, 5 e 6 anos, né? Não tinha atendimento. Foi da gestão do PT que a gente ampliou o acesso para as crianças de 6 anos, ainda no governo do Patrus, e depois na sua gestão que nós avançamos para o atendimento a toda a educação infantil. Eu me lembro que na primeira rodada de UMEIs, as UMEIs eram nucleadas, ou seja, elas eram ligadas a uma escola fundamental, né? Sim. Tanto que o cargo de diretora, na verdade, era vice-diretora. Isso. Era diretora da UMEI. E tinha diretora da escola fundamental. A do Cafezal era assim também, né? Sim. Todas essas. Uma coisa que me deu muita alegria, Macaé, eu me lembro disso, você participou ativamente, foi quando nós discutimos os critérios de admissão da UMEI.
E eu me lembro que foi uma disputa acirrada, porque o que vigorou no final foi exatamente o que você falou, é uma mudança completa de concepção. Então, ao invés de você estar focando o padrão de renda mais alta, as pessoas de mais posses, de escolaridade mais alta, não. Qual era a regra de inclusão, se bem me lembro? Primeiro, vaga compulsória para crianças que têm deficiência ou estão sob medida de proteção. Então, isso é obrigatório, né? Se a criança tem deficiência, ela está garantida naquela MEI. 70% para crianças com condição de vulnerabilidade social, ou seja, o CAD único, né? Então, 70% das vagas obrigatoriamente para crianças de baixíssima renda, de vulnerabilidade social. 10% para o entorno daquela escola, que é razoável, Sim. uma parte Pras da famílias. vizinhança, das Isso. famílias. Ainda que fosse uma escola numa região um pouquinho melhor, mas as famílias têm que ter também acesso. E 20% era o sorteio público. Então, isso dava uma característica muito interessante. Eu me lembro, por exemplo, da UMEI do bairro Castelo, uma vez que eu fui visitar, e na fila para receber as crianças de volta, né, para buscar as crianças, tinha lá senhoras de classe média dirigindo seus carros e funcionárias domésticas buscando as suas crianças na mesma escola. Eu achava aquilo muito bacana, assim, uma ideia nova do que a educação proporciona, de inclusão, de democratização, né, de integração social. E eu acho que assim, corresponde bem a uma ideia lá do Anísio Teixeira, porque o Anísio Teixeira dizia que a escola pública, né, é a fábrica de fazer democracia. E ele discutia isso para dizer assim, quer dizer, a única forma de efetivamente a gente fazer democracia no país é quando todas as pessoas, todas, né, tiverem acesso a uma educação pública de qualidade. De qualidade, exatamente. E assim, eu acho que a UMEI, ela traz essa concepção, né? É garantir uma escola pública de excelente qualidade, que ninguém tem dúvida. Eu acho assim, que a grande revolução é essa. Ninguém tem dúvida, né? Que pode colocar a sua criança, o seu bebê naquela unidade, e as pessoas querem, né? Claro. E eu acho isso assim, uma questão maravilhosa. Eu acho que é uma inversão. Eu queria lembrar uma coisa. Diga, Macaé. Que também, né, foi muito importante. Ver como que a cidade, por meio do orçamento participativo, né, reivindicou. É verdade. Reivindicou as UMEIs. Né? É verdade. Quer dizer, a possibilidade da UMEI estar colocada no rol de possibilidades para o orçamento participativo, eu sempre defendi isso e acho que isso é uma questão assim, que foi fundamental, né? Porque efetivamente a gente deixou que as comunidades, né, que participavam do orçamento pudessem fazer essa escolha. Engraçado, e a gente até ria, porque a gente falava, bom, essa aí a gente não tem nem dúvida, o MEI vai levar sempre. Aqui, agora você me lembrou disso, eu me lembro exatamente, isso foi nas rodadas de OP de 2004, 2005, 2006, houve uma inflação de mês, todas as regiões queriam, porque era lindo, aliás, é lindo, né? As escolas são muito bonitas, o projeto é muito bacana, e as professoras e professores têm uma dedicação imensa às crianças, então todo mundo queria ter um MEI ali perto de casa, né? Então teve um momento que a própria SDCAP falava, nós não vamos dar conta de fazer tanto MEI, mas foi muito bonito mesmo, foi uma experiência que me marcou muito, assim. Eu acho que a gente, na vida pública, busca sempre melhorar a sociedade que a gente vive, deixar o mundo melhor, né? E no caso da educação infantil, eu acho que foi o momento em que eu mais senti essa efetividade, assim, você conseguir fazer e de fato ver como é que aquilo mudou para melhor a vida de tantas famílias, né, em Belo Horizonte. Agora, eu queria falar com você, já que nós estamos falando desse tema, um pouco de uma questão que está vigindo agora, está começando a se multiplicar, que é essa questão da municipalização do ensino. Eu não sei como é que você enxerga hoje. Eu, em princípio, não sou contra. Eu acho que o correto, aliás, está na LDB, é que as primeiras séries do ensino fundamental e a educação infantil fiquem a cargo do município. Tem mais lógica, é muito mais operacional que seja assim. E depois o ensino médio e as últimas séries do fundamental são do Estado. O Estado, em Minas, tem uma rede gigantesca, né, escolar, ainda com muitas escolas oferecendo as primeiras séries do integral e até ensino infantil. Eu queria que você falasse um pouco como é que está essa questão.
agora, porque no nosso governo nós começamos um processo nessa direção, mas de maneira muito, eu diria, muito cuidadosa, muito cautelosa, negociando com as comunidades, negociando com os municípios, tentando fazer com que aquilo não se transformasse numa espécie de chantagem no município, né? Você entregar a escola para o município e depois ele se vire lá como for. Eu me lembro que estava sendo conduzido de forma extremamente habilidosa. Hoje eu já tenho minhas dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas depois do intervalo que nós vamos fazer agora, tá bom? Bem, nós estávamos falando sobre municipalização, né, o momento atual dessa discussão, e a Macaé ia fazer para nós um breve resumo do que está acontecendo, né, Macaé? Eu vou falar de municipalização, Pimentel, mas eu quero falar, assim, de certa forma, de uma concepção que está em curso, né, na educação em Minas Gerais, que, do meu ponto de vista, é uma concepção privatista, mas também de desresponsabilização da agenda educacional no Estado. Primeiro, municipalização. Eu acho que as pessoas precisam entender que essa movimentação entre redes de ensino, ela não é uma coisa nova, né? Ela existe dentro dos governos porque a população, né, ela também se move na cidade. Claro. Então, às vezes, uma região que em determinada década, né, tem um número muito grande de crianças, por exemplo, né, 2 décadas depois, 3 décadas depois, não está exatamente naquele lugar aquela população para as escolas. Então, essa mobilidade ela sempre existiu. E, em Minas Gerais, a gente sempre trabalhou, primeiro, com um cadastro unificado com os municípios. E Belo Horizonte era bem pioneiro nessa questão, porque aqui, no caso de BH, as crianças... A matrícula era unificada, né? Era unificada e a pessoa fazia o cadastro pelo seu endereço. Ela era direcionada à escola. Então, essa mobilidade, ela sempre existiu, né? A LDB, ela tenta dar uma organicidade na educação básica, dizendo que a prioridade da competência da educação infantil é do município, do ensino médio é do Estado, e o ensino fundamental são competências, quer dizer, concomitantes, ou seja, eles são os dois responsáveis. Exatamente porque as redes elas têm histórias muito diferentes. Por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, quando as primeiras escolas eram escolas que elas tinham ensino médio. Né? E esse processo, tinham muitas escolas que eram profissionalizantes. E nesse processo foi sendo feito, após a LDB, um rearranjo. A questão é que a municipalização ela precisa ser feita com a participação das comunidades escolares. Ouvindo as famílias, os professores, ouvindo as comunidades. Não pode ser só uma operação de racionalidade, supostamente de racionalidade econômica. Entendi. Porque eu digo que é supostamente. Porque, veja bem, se você tem um conjunto de profissionais, é o que acontece no Estado hoje, concursados, né? Eles estão numa unidade escolar. Eu falo, uma unidade escolar não é só um prédio, é uma cultura. A escola ela é um ponto de referência, é um projeto pedagógico daquela comunidade. Exatamente. Então, não pode, assim, de um dia para o outro, a gente tira ali todos os professores, traz outros professores. Começou outra escola. Não existe isso. Não tem uma história. Isso está errado. Não é? Isso não é racional. Para quebrar essa história da racionalidade. Né? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje é uma tentativa, né, de passar de uma maneira muito atabalhoada para os municípios, né? Os anos iniciais, eu não sei, em alguns municípios, eu não sei se até todo o ensino fundamental, mas não é só isso, porque o que a gente vê é um projeto que incorpora entregar a gestão das escolas para a iniciativa privada. Então tem coisa por trás. E, além disso, também Minas Gerais colocou em curso a ideia de escola cívico-militar. Que é um horror, né? Que é um horror. E que eu gosto muito de dizer, gente, escola cívico-militar não tem nada a ver com escola militar, com o colégio Tiradentes, por exemplo, que as pessoas ficam imaginando, vai ter um colégio Tiradentes aqui no meu bairro, na minha comunidade. Não. Eles querem entregar a gestão, né, para militares aposentados em muitos lugares, mas querem fazer uma escola repressora. Né? Nós temos dados de violência contra crianças e adolescentes,
casos já denunciados, inclusive em rede nacional, no país, né? Olha, eu vou usar uma expressão popular que talvez até nem seja muito adequada, mas eu queria dizer isso, cada macaco no seu galho, sabe? Assim, militares são muito bons para fazer o que a Constituição manda eles fazerem, determina que eles façam, e que façam dentro da Constituição. Cuida da segurança do país, das fronteiras, da nossa defesa nacional. Professor é outra coisa. Bom, eventualmente você pode ter um professor que também é militar, mas ele tem que fazer a opção. Ou ele é professor, ou ele é militar. Se ele for ser professor, é bom que ele deixe o conceito de caserna lá no quartel, porque a escola é outro espaço. A escola é um espaço democrático, de discussão, de construção de ideias, é um espaço até de contestação. É assim que se aprende, pelo menos foi o que eu desde sempre aprendi. Eu estudei no velho e bom Colégio Estadual de Minas Gerais, né, no Estadual Central, que nós reformamos na sua gestão de secretária de Educação, e ali eu aprendi muito. As noções que a gente adquiriu de democracia vieram dali. Então, eu sou totalmente contra essa ideia, quero deixar isso bem claro. Eu acho que educação é prioridade, mas que tipo de educação? Educação inclusiva, democrática, plural, é essa educação que nós queremos, eficiente. Nós queremos e precisamos. É o que você está dizendo aí, que não se confunda a ideia da municipalização, que é boa, com alguma coisa que está passando por baixo do pano aí, que a gente não sabe direito o que é, né? Somos a favor da escola pública. Essa ideia de despublicizar a escola a partir da sua gestão. Não, mas a gestão pode ser diferente. Não, não pode não. A gestão é pública, a escola é pública e assim deve ser num país democrático, no Estado democrático de direito. É assim que eu entendo. Eu acho que esse é o diálogo que a gente precisa estabelecer com Minas Gerais, né? As comunidades, elas se ressentem, sim. E a gente precisa ouvi-las, né? Exato, nesse dialogar. Processo, ouvir os professores, ouvir os próprios gestores escolares. Claro. E muitas vezes está sendo feito assim, né? Atabalhoadamente, e a gente sabe que isso vai ter consequências futuras. E nós tínhamos avançado no Estado, no nosso governo, na ideia da escola integrada, né? Que eu acho que é um avanço extraordinário, assim, você fazer da escola um ponto de referência daquela comunidade. Fizemos isso na prefeitura com grande sucesso, né, Macaé? Eu acho que essa ideia da escola integral, mas também integrada, né? A comunidade meio que se apropria do espaço escolar. Aí a escola aberta que havia em Belo Horizonte também, na minha opinião, era muito simbólica disso, né? E muito eficiente. E, se não me engano, foi também com a sua gestão que nós expandimos, né? Valorizamos muito o papel das diretoras nesse processo. Aquilo ali foi muito importante, eu acho, para a cidade. Eu acho que um conceito, né, de Belo Horizonte como uma cidade educadora, Exatamente. eu acho que, né, a ideia de um município educador, a escola se abre para a cidade e a cidade se abre, né, para a escola, para a educação, né? Eu acho que o Escola Integrada e o Escola Aberta são programas assim de muita efetividade, de muito sucesso. Por causa disso, exatamente. Porque produzia, né, essa integração, e ele se articulava, a gente fazia família-escola, encontro com as comunidades. Feiras, né? E a escola seminários. Se abria para tudo. Nós temos bairros, né, em Belo Horizonte, assim como a gente tem em outros municípios do estado, e a gente viu isso, que muitas vezes a escola, né, é o único equipamento público. É verdade. É o único equipamento público. Não né? tem uma praça, não tem um parque, não tem uma... Tem, às vezes, um posto de saúde, mas aí é outra história. A saúde é uma necessidade que você tem que ter, mas não pode se confundir com o entretenimento, com o lazer. E a escola pode. Aliás, pode e deve. A escola deve ser um local disso, né? De acolhimento, de entretenimento. A escola tem a biblioteca, Exatamente. A escola tem o laboratório de informática, Pode ela ter que uma tem uma quadra quadra. esportiva, Né? não é? Então, assim, essa ideia, né, de utilização desses espaços pela comunidade, assim, muitos projetos, e as comunidades se apropriaram, eu acho que fortemente disso. Da mesma forma, essa ideia de que a gente precisava fazer educação integral, e eu quero contar isso aqui, porque eu acho que é um momento bacana da cidade de Belo Horizonte e das escolhas. Belo Horizonte tinha duas tarefas. Ampliar a educação infantil E criar a educação e integral. criar a educação integral. Exatamente. Isso não é fácil de ser equacionado, né? Então, eu acho que foi preciso ali uma articulação muito forte, né? Que a prefeitura tinha, porque se articulava
não era só Secretaria de Educação. Não, era todo mundo. Era assistência social, as políticas sociais, a política urbana. Então, essa ideia de pensar o bairro educador, outros espaços no bairro que podiam atender essas crianças. E uma coisa maravilhosa que a gente conseguiu aqui também foi um diálogo com as instituições de ensino superior. Me lembro que eram 13 instituições de ensino superior, parceiras, né? As universidades preparavam, né, os cursos, os minicursos, na verdade, já voltados para as crianças. Não é verdade. E as escolas, ao fazer o desenho, né, do atendimento, acionavam a universidade. Olha, eu quero trabalhar com esse curso, por exemplo. Eu lembro muito de um que eu acho bacana isso. É um curso de botânica, mas é desenho, né, por meio do desenho, e a gente utilizava os parques para fazer isso. Então, a escola tinha um parque da proximidade, as crianças tinham atividade naquele parque. Então, faziam desenhos, utilizavam aquele espaço do parque para toda uma agenda, né? Não, e quando você fez o programa de A Escola Visita os Museus, você se lembra disso? Nós fizemos no Estado também. Sim. E foi uma coisa maravilhosa, essa apropriação do equipamento histórico, do patrimônio histórico pela escola, né? Eu achava aquilo muito bacana. Me lembro da gente fazer... Uma vez eu fui ao Inhotim e tinha vários ônibus escolares com as crianças visitando o Inhotim, que é um projeto maravilhoso, que também o Estado deu suporte todo o tempo. Hoje é referência mundial, né, de arte contemporânea, o centro que nós temos aqui. Houve um momento em que ele quase fechou. Só não fechou porque o Estado foi, aportou recursos. Enfim, é muita coisa que a gente de fato tem que resgatar, não é isso, Macaé? E que é importante, porque as crianças da escola pública, nós chegamos até a fazer uma pesquisa sobre isso, né? Sobre o acesso que essas crianças têm aos equipamentos públicos, culturais na cidade. Então, a gente sempre discutiu isso, e como eu trabalho nessa pauta da educação, mas também tem um olhar, eu acho que muito grande, para as crianças mais vulneráveis, para a população negra que está nas áreas periféricas da cidade. Como é que você se apropria do espaço público? Eu falo, gente, às vezes a gente vai no Palácio das Artes, né? Falo do Palácio das Artes para o Estado de Minas, mas é o nosso grande teatro em Belo Horizonte. Que tem, né? Belo Horizonte, Você pode ter atividades que elas são gratuitas, mas quando você frequenta, você vê o mesmo público, no geral. Sempre. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não se sentem autorizadas a ocupar aqueles espaços. É verdade. Né? Então, quando a escola faz esse movimento e a gente começa a levar as crianças aos cinemas, aos parques, aos museus, né? Você vai construindo também nessas pessoas essa cultura do público. Exato. Né? Quer dizer, o público, né? Ele é para todos. A gente pode fruir. E as crianças, muitas vezes, que iam durante... Tem histórias ótimas, inclusive divertidas, né? Tem uma criança que visitou um Inhotim. E o pai era um pintor. Como é que eu fiquei sabendo dessa história depois? Porque essa criança não deu sossego à família enquanto a família não tirou um final de semana e foram todos ao Inhotim. A criança que levou os pais. A criança levou. Como que a gente ficou sabendo disso? Porque esse dia de muita felicidade, eu acho que ela se divertiu tanto, mas ela torceu o pé. E aí, porque torceu o pé, o próprio equipe do Inhotim foi prestar assistência e aí descobriu, né, que ela tinha ido com a escola integrada e ela ficou fascinada e falou, olha, como que eu vou no lugar e a minha família não vai? Levou a família toda. Então eu falo assim, gente, isso é tão bonito, não né? E eu fico pensando quantas vidas a gente não marca com essa possibilidade. A gente sabe que a educação é transformadora. E é assim que você descobre os artistas, é assim que você descobre as vocações, né? Agora, eu queria falar ainda nesse bloco que nós estamos fazendo de um conceito muito importante que eu acho que é muito falado, Macaé, e na verdade é meio mistificado, sabe? Fala-se muito, mas faz-se pouco nessa direção. Chama-se valorização dos professores, né? Eu fui prefeito, fui governador e eu trabalhei com essa categoria de forma extremamente, eu diria, solidária, né? Até porque eu também fui professor, eu hoje sou professor aposentado da UFMG. Valorização de professores, na minha opinião, passa em primeiro lugar, obviamente, pela remuneração. Daí a importância do piso constitucional,
que está hoje na Constituição Mineira, porque nós colocamos, no nosso governo foi que colocamos, e nós fizemos tudo para cumprir e cumprimos. Na nossa etapa de governo, nós cumprimos o pagamento do piso. Hoje não é mais cumprido, né? Mas não é só o piso, é também a carreira, são as condições que a gente dá de trabalho aos professores. Eu me lembro que nós reformamos, na sua gestão como secretária, fizemos 1.700 obras, um pouco mais do que isso, de reformas, expansão e melhoria de escolas, além das escolas novas que foram construídas. Bom, isso tudo faz parte da valorização do professor, porque às vezes a pessoa fala valorização, pensa só do ponto de vista salarial. É fundamental, mas não se esgota aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como professor, mas como gestora da educação que você que você é com tanta eficiência. Eu acho que a gente fala de valorização, né, mas a gente precisa falar de uma questão também que a gente chama, assim, hoje nos estudos, de condição docente. Sim. Porque a remuneração é um ponto fundamental, a carreira também é um ponto fundamental, a aposentadoria também. Eu quero lembrar, né, que quando nós chegamos no governo do Estado, a gente tinha assim, milhares de professores, né, que estavam afastados, mas não tinham o seu direito, né, garantido, porque a sua aposentadoria não tinha sido reconhecida, não tinha sido publicada. Né? Eu lembro de uma senhora de 85 anos, do norte de Minas, que no dia que a aposentadoria dela foi publicada, todo mundo soltou foguete na cidade. Comemorou, porque ela já tinha aposentado há anos e a aposentadoria não era publicada. E eu acho que tem alguns elementos que a gente precisa realçar, né? Nessa questão da condição docente. Uma delas é a gestão democrática da escola. Né? O diálogo com os profissionais da educação, a formação de professores. Tudo isso faz parte de uma condição docente. Né? De respeito à autonomia pedagógica das escolas. Então, eu penso que quando a gente está falando de valorização... Né, é disso que nós estamos falando desse conjunto aí de ações, que elas precisam estar coordenadas. Né? Que eu não vejo acontecer hoje no governo do Estado. Né? Vamos falar a verdade, esse governo, eu vou falar com todas as letras, que é o que eu penso, e eu acho que a grande maioria dos nossos companheiros e companheiras que são docentes pensa a mesma coisa. Esse governo não respeita os professores e as professoras de Minas Gerais. Não é só porque não paga o piso, é porque de fato não dialoga, de fato não os trata com o devido respeito, coisa que nós fizemos questão sempre, né, desde a prefeitura, de fazer. Então eu tenho uma visão muito aguda dessa questão. Não haverá educação de boa qualidade se nós não conseguirmos respeitar e melhorar isso que você chamou muito bem de condição docente. Né? E a educação hoje, Pimentel, nós estamos vivendo assim, nós estamos sendo muito atacados. Eu sei. Muito atacados. Né? A gente tem discutido muito nacionalmente a necessidade da gente ter uma bancada, né? Em especial uma bancada federal que compreenda o lugar da educação, da ciência e da tecnologia. É fundamental, né? Porque esse governo Bolsonaro que aí está, e a gente tem que dizer, esse governo de Minas Gerais, que sempre, né, se aliou ao governo Bolsonaro, tanto é que tentou implementar aqui políticas propostas por esse governo Bolsonaro, não defende a escola pública. Claro que não. Então, assim, a minha percepção hoje é uma percepção de que nós vivemos do governo federal, mas também em Minas Gerais, um ataque à escola pública, um ataque à ciência e tecnologia, né? Estão mexendo no financiamento dos recursos da FAPEMIG. E essa questão ela é muito importante. Eu não acredito num país que se desenvolva de uma maneira justa, né? Buscando justiça social, sem investimento em educação, em ciência, em tecnologia, sem investimento nas universidades, né? E eu acho que esse é um ponto, para mim, assim, muito importante. Concordo inteiramente. E eu não vejo essa disposição no governo do Estado. Os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando estão ouvindo aqui uma pré-candidata a deputada estadual, a Caia Evaristo, e um pré-candidato a deputado federal, que vão, com certeza, estar alinhados na defesa intransigente da educação pública, do financiamento público para pesquisa, para desenvolvimento de pesquisa, para todas as finalidades pedagógicas
e de pesquisa e de desenvolvimento necessárias. Mas nós vamos fazer agora outro brevíssimo intervalo para encerrar logo em seguida com uma questão que eu quero colocar aqui para Macaé responder para nós. Bom, meus amigos, estamos retomando aqui após essa breve interrupção e eu queria, já caminhando para o encerramento, falar um pouco, ouvir um pouco a Macaé, porque agora está na moda, Macaé, falar dos legados, né? O que a gente recebeu e tudo. Então, é importante falar do legado que nós recebemos quando chegamos ao governo do Estado, aquela famosa Lei 100, que tanto trabalho e aborrecimento deu, não só a nós, a toda a categoria docente, né? E toda essa questão posterior que nós equacionamos, a meu juízo, muito bem e que agora eu acho que está muito mal conduzida. Eu queria que você fizesse uma breve passagem sobre isso aí, para nos esclarecer. Bom, só para lembrar, né, eu vou falar assim, a gente tinha no estado de Minas Gerais em torno de 180 mil trabalhadores, sim, né? 60 mil efetivos. Do ensino, sim. 60 mil que eram aqueles efetivados pela Lei 100 e 60 mil designados. E nós assumimos 2 de janeiro com uma tarefa de desligar 60 mil trabalhadores por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. Que a Federal. Lei 100 era uma lei inconstitucional. Ela vigiu durante um certo tempo até que o Supremo Tribunal declarasse a lei inconstitucional e nos forçou, portanto, a ter que desligar do serviço público nada menos do que 60 mil professores e professoras que davam aulas, trabalhavam regularmente, mas não podiam ter sido contratados não, efetivados da forma como irresponsavelmente foi feita no governo anterior, né? Bom, e aí a nossa tarefa foi correr contra o tempo, né? Exatamente. Primeiro porque nós chegamos em janeiro e encontramos situações muito dramáticas do ponto de vista pessoal, né? Que eram trabalhadores que tinham, por exemplo, falecido nesse interstício entre a decisão do STF e o início do nosso governo, sim, e cujas famílias não ficaram completamente desguarnecidas. Desamparadas. Crianças, mulheres desamparadas, né? Então, nós tivemos que atuar sobre essa questão e também negociar, primeiro, que a gente tivesse um tempo maior para equacionar que nós conseguimos, esse desligamento, né? E produzir concursos públicos, né? Assim, maciçamente. Que suprissem essa demanda gigantesca de uma hora para outra de 60 mil novos 60 mil novos trabalhadores. E foi o que nós fizemos, né? Nomeamos aí, ao longo da sua gestão, 60 mil trabalhadores em educação. Né? O que me causa espanto nesse momento? Nós tivemos outra decisão agora, né? Sobre a questão da designação, que, de certa forma, deixa esse instituto de designação de profissionais também a descoberto. Só para esclarecer quem está ouvindo, às vezes esses termos não são claros, a designação significa uma contratação temporária de professores para dar aula no ensino público, enquanto você não supre aquela vaga com um efetivado por concurso público. Então, é isso que significa designação. Agora, isso foi feito regularmente pelo Estado, mas agora esse procedimento está, digamos assim, ilegal. Nós vamos ter que... Quer dizer, nós não. O governo atual vai ter que corrigir isso. Exatamente. Falei certo? Certo. Só que se passaram 4 anos... Né? E nada foi feito. Eles não fizeram outro concurso público. Exatamente. Nomearam agora, parece que 2.000 professores... No concurso que nós fizemos. Exatamente. Que nós realizamos. Né? Então, se tivesse feito mais 60 mil, a condição do Estado hoje ela seria outra para enfrentar esse processo. Né? Ao que me parece, isso para mim só reafirma a minha tese de uma concepção privatista da educação. Despublicizante. Eles não querem escola pública. Não querem escola pública. A verdade é essa. Zema não quer escola pública. Ele quer transformar o ensino de Minas Gerais em ensino privado. E quem vai pagar caro o custo disso é o povo de Minas Gerais. Por isso é que nós somos contra e vamos trabalhar, sem sombra de dúvida, na Assembleia Legislativa Macaé e eu na Câmara Federal, incansavelmente contra esse tipo de concepção. Eu acho que esse é assim, o resumo, né? O resumo. Eu queria dar um resumo melhor para todo mundo que está nos acompanhando. Mas nesse caso não tem outro resumo para entregar. Né? Agora, Macaé, como a gente já está no bloco final, acho que nós já
falamos muito aqui, mas foi uma coisa muito agradável, foi Macaé. Relembramos bons momentos, conquistas importantes, não é? Para a cidade de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, né? Coisas de que a gente tem orgulho de ter participado. Mas eu queria fazer aqui com você só uma questão. Se você tivesse que escolher, com a sua experiência de professora, de educadora, de gestora, de cidadã brasileira, mulher, negra, uma mulher que venceu, e venceu muito bem todos os desafios, mas se você tivesse que escolher só um grande desafio da educação hoje, no Brasil e em Minas Gerais, esse eu vou resolver. Qual que você escolheria? Essa é uma questão que me intriga. Eu quero saber qual que é a sua prioridade. Se você me falasse assim, o que a gente tem que fazer? Eu ia dizer, bom, nós temos que cumprir o Plano Nacional de Educação. Né? Sim. Resolver a educação em Minas passa por a gente restabelecer, no âmbito nacional, né, investimentos para a educação. Que esse governo federal cortou, né? Zerou, acabou, praticamente. Né? Agora, eu penso que se eu tivesse que resolver uma questão para Minas Gerais, assim, o que você gostaria de entregar para o estado de Minas Gerais? Isso. Eu gostaria de entregar educação integral para todas as crianças, os adolescentes e os jovens. Né? Educação integral, gente, é horário integral na escola. É a criança na escola ao longo do dia inteiro, com alimentação adequada, com entretenimento, com todas as tarefas pedagógicas e com aquela parte que não é só pedagógica, mas que é importante, que é o acolhimento, que é o acesso. É isso que nós estamos falando, né, Macaé? É isso. Eu gostaria muito de ver isso acontecer. Eu acho que no ensino médio tem um desafio adicional. Eu achei bem interessante. Vou falar mal do Zema de novo, gente. Mas fazer o quê? Nós lançamos o programa de iniciação científica no ensino médio. Eles Sim. relançaram o programa. O mesmo, nosso. É assim. Então, assim, é claro que no ensino médio ele tem que ter características diferentes, mas eu acho que a gente tem modelos importantes, né? O modelo dos institutos federais é um modelo muito... Os IFETs, né? Muito potente. E acho que as redes estaduais, elas precisam avançar e caminhar, né, na linha do ensino médio, com essa potência, né, que incorpore a ciência, a tecnologia, que incorpore a profissionalização. E o Estado de Minas, ele precisa, porque no caso dos institutos, e acho que as escolas estaduais, elas poderiam cumprir esse papel, que é um papel fundamental no desenvolvimento. Né? Sim, se no momento que a gente tem a maior geração de jovens no país, né, a gente não pensar na educação como essa estratégia para alavancar o desenvolvimento, em Minas Gerais, que a gente precisa mudar, né, o nosso modelo econômico. Nossa matriz de desenvolvimento. Isso aí é mais a sua área do que a minha, mas eu penso que não é possível mudar essa matriz sem educação. Sem educação, sem ciência e tecnologia. Eu acho que a gente precisa avançar nessa agenda. Gostei muito, viu, Macaé? Foi uma alegria debater com você. Espero que todos que tenham nos assistido tenham aproveitado muito. Eu acho que foi, para mim e para Macaé, foi um prazer. E espero que a gente tenha mais oportunidades, não é? Daqui para frente, e sempre com a educação em primeiro lugar. Então, agradeço a todos que acompanharam, continuem no nosso canal. Breve, mais um Voz Ativa aqui para vocês. Um espaço de debate, de reflexão e de construção de boas propostas para Minas e para o Brasil. Um abraço a todos.